Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Jesus nos ensina que seja outra boca que te elogie, não te elogies a si mesmo. Assim, quando perguntavam, o chamavam de bom, ele dizia: por que me chamais de bom? Só há um bom, os mandamentos. Assim, quando o rei lhe pergunta: tu és o rei dos judeus? E ele disse: tu o dizes. Ele não buscou honra para si diante dos meros mortais e tampouco, embora sendo a própria verdade, testemunhando de si, seu testemunho é verdadeiro, para nos demonstrar, ele não falou por si. Assim ele diz: não falo de mim, ainda que produza o meu testemunho, é verdadeiro. Mas para nos demonstrar, ele disse: não falo por mim, falo por aquele que me enviou. Do qual, quando vinham até ele com pedras na mão, ele dizia: por quais destas obras vos tenho feito? Vós quereis me lapidar. E eles diziam: por nenhuma delas. Mas tu, porque sendo um homem simples, querendo passar por Deus, e porque tu curas ao sábado. E ele dizia: não é mister fazer o bem ao sábado? Aonde sabemos que ele cumpriu nos mínimos detalhes pela lei, a fim de nos tornarmos cumpridores pela fé, porque senão ninguém haveria de salvar, porque ninguém consegue. Todos tropeçam de alguma forma, mas ainda que se tropecem em algum ponto, por estar depositando a fé e não desfalecer na fé, por exercitar as boas obras, somos cumpridores, dom gratuito, para que ninguém se glorie nas suas próprias obras. E ele é fiel para nos manter até o fim, aonde devemos sempre atentar nos seus estatutos e mandamentos, a fim de ser rachado como cumpridores e não como que faltosos, porque todo aquele que persevera fazendo a sua vontade alcança a sua benevolência. Fiel e verdadeiro aquele que nos sustém e nos mantém firmes e constantes, a fim de alcançarmos a justificação por meio daquele que nos amou primeiro. O amor incondicional, o amor que nos constrange, mesmo não sendo merecedores, ele nos amou primeiro. E assim nós devemos sempre atentar e exortar uns aos outros no dia chamado hoje, mutualmente, a fim de que alcancemos sempre a sua benevolência, porque é através da obediência que se alcança aquilo que ele é riquíssimo. Não divide com os meros mortais, mas a um coração contrito e arrependido ele não despreza e faz morada em nós. E já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós.
E a sua palavra é viva e eficaz, penetra o íntimo, aonde, assim como pela mesma palavra de sabedoria, ele também nos concede um entendimento daqueles que manejam bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque, e exercitam, porque aquele que é meramente ouvinte ilude-se a si mesmo. Assim nos ensina o Senhor. E até aqui nos ajudou, nos sustém, aquele que não dormita e não tosqueneja, aquele que é fiel e verdadeiro, aquele que disse: Pai, se possível, me passa desse cálice, mas que não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a tua. E ele dizia a alguns que queriam beber antes dele, e ele dizia: não podeis, porque na verdade ele é a primícia, e ninguém podia beber antes dele do cálice, a fome e sede de justiça. Mas ele disse: todo aquele que vier após mim, negar a si mesmo, perder a sua vida por amor de mim, crucificar as paixões da carne e nascer de novo da água do Espírito, a água transformada num vinho novo que faz a expiação pela culpa dos pecados, aqueles que não viram e creem farão as mesmas obras, obras maiores, porque eu vou para o Pai. Aquele que disse: não me detenhas, é necessário que eu vá, e ele vos enviará com batismo e com fogo para aqueles que creem. O batismo com Espírito e com fogo em seu nome. Não falamos por si, falamos em nome de Jesus. E assim estejais firmes na confissão da vossa fé, que confessa-se de boca publicamente todos os dias, e demonstrai pelo bom proceder que houve um entendimento, e andai em retidão segundo um espírito que é reto, em justiça, em equidade, na imparcialidade, e exercei sempre o direito da verdade, porque aquele que viola os seus estatutos e mandamentos, os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Assim nos ensina o Senhor. E ainda tem os seus dias abreviados, porque tudo aquilo que acrescentares nesta profecia, acrescentarei às pragas descritas nesta profecia. Tudo aquilo que retirardes, riscarei o direito da cidade santa e da árvore da vida, e dele não se permite escarnecer. Traz o galardão sem demora, segundo a conduta de cada um merece. Assim nos diz o Senhor.